Ô Edu, vamos começar falando do clássico América e Cruzeiro. O América levou o jogo para o Distrito Federal. Cruzeiro praticamente jogou dentro de casa porque a torcida era muito maior. E o América venceu, teve gol anulado, poderia ter vencido até com mais folga. Tem torcedor do Cruzeiro chateado, tem torcedor do Cruzeiro compreendendo que é um processo de amadurecimento, de formação de um novo time. Como é que você está vendo tanto esse momento do América, que vai emendando vitórias em clássicos com o Cruzeiro, quanto o momento do Cruzeiro, que contra as equipes de Série A não tem conseguido vencer, Edu? São 6 jogos contra equipes de Série A desde que o Pesolano assumiu, desde que o Ronaldo chegou, e são 6 derrotas, né? A gente tem que saber separar as coisas. Nessas 6 derrotas, o Cruzeiro foi muito pior que o adversário, jogou muito mal? Não. Ele até conseguiu encarar esses times, mas perdeu. Vem aí uma Série A pela frente. Mais do que perdeu, e acho que isso que tem que ficar claro para o torcedor e para a direção do Cruzeiro. Perdeu todos. O Cruzeiro não conseguiu sequer empatar. Tomou 14 gols, fez 3 contra equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. É uma distância muito grande do que o Cruzeiro precisa para conquistar o seu objetivo, que é de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E isso chama atenção, João, porque 6 jogos sem vencer, vamos supor que o Cruzeiro estreie na Série A e as 6 primeiras rodadas ele vai lá, encara o adversário, mas perca. Isso é motivo para mandar técnico embora, para gerar crise, para insatisfação do torcedor. Então, eu acho que tem que se ligar um sinal de alerta, mas sem desespero. O Cruzeiro não fez um péssimo jogo contra o América, pelo contrário, o Cruzeiro chegou a ser melhor que o América em alguns momentos do jogo. Primeira meia hora, o Cruzeiro foi melhor que o América. Fez um gol que foi anulado também, por milímetros, do Bruno Rodrigues. Aliás, mais uma vez o VAR. Os 2 gols foram bem anulados. Sim, né? Ainda bem que temos o VAR no Campeonato Estadual desde a primeira fase. Depois, o Mancini fez uma mexida no jeito de defender que reequilibrou o jogo. E depois ele mexe 3 de uma vez e engole o Cruzeiro. Esse é o ponto. E ali talvez o fato dele conhecer muito melhor o elenco que ele tem na mão em relação ao Pesolano e ter esse elenco muito mais pronto, isso pode ter sido a diferença fundamental para o clássico. Na hora que ele mexe 3 jogadores de uma vez, ele engole o Cruzeiro e ganha o jogo. Maior conhecimento de elenco e um elenco mais qualificado. O que saiu do banco do América para entrar tinha capacidade de dar um fôlego físico, as substituições são para isso também, sem perda técnica. O Cruzeiro fez as alterações com ganho físico e com perda técnica, porque não tem tanta qualidade no banco como tem o América. Os 2 de qualidade do Cruzeiro foram os primeiros a entrar, Ramiro e Gilberto. O Gilberto totalmente sem condição física, vai ser titular desse time, jogador importante, mas o banco de reservas, ele acabou fazendo a diferença na segunda etapa, que o Cruzeiro começou melhor também. Ô Edu, eu nunca sou do tipo que acha que está tudo perfeito porque ganhou e que está tudo errado porque perdeu. Acho que a análise do futebol precisa ser um pouco mais profunda do que isso. Eu já vejo na internet muito torcedor do Cruzeiro chateado, bravo, reclamando. E aí eu te pergunto, há um motivo para preocupação do torcedor do Cruzeiro ou isso ainda é prematuro? Não, João, eu acho que há um motivo para preocupação, porque a gente não sabe, o futebol, a gente não sabe o planejamento da gestão, a gente não tem certeza que o Cruzeiro ainda está no mercado e que está esperando 2, 3 meses para dar um alívio de folha, para quando começar a Série A, trazer mais jogadores com mais qualidade, reforçar esse elenco, a gente não sabe. Fato é que os jogos vão passando, são 3 apenas, é início de temporada, durante a pré-temporada, e alguns sinais, você lembra que eu falo aqui sempre, o campeonato estadual ele deixa sinais? Quais são os sinais até aqui para o Cruzeiro? Eu acho que os sinais para o Cruzeiro mais claros nesse momento são de algumas deficiências no elenco, deficiências pelas laterais. Ontem a gente teve estreias, gostei muito da estreia do William, muito, acho que vai ser jogador bem fisicamente, titular desse time. Acho que o Reinaldo fez um primeiro tempo muito bom e o segundo tempo, a questão física, é o primeiro jogo dele, deu uma gritada, ele caiu de produção e o Gilberto não dá para avaliar. Eu acho que o Gilberto não dá nem para avaliar. Porque mas ele participou do gol anulado, né? Mas ele nitidamente não tinha condições físicas. Não dá para avaliar, ele vai ser titular desse time do Cruzeiro e aí com o Gilberto titular o Cruzeiro ganha 2 vezes, tá? Ele ganha com a presença do Gilberto e com o Bruno Rodrigues indo para a posição dele. Bruno Rodrigues ontem fez um grande jogo, apesar da derrota do Cruzeiro. É o melhor jogador do time e é um cara que já estava no elenco desde a Série B.
Fez ótimo jogo ontem. Mas são sinais que, é claro que a gestão que estava lá, o Ronaldo estava em Brasília, no Mané Garrincha, eles sabem, o Pessolano sabe avaliar também, sabe que é início de temporada, tem jogador para jogar, tem jogador para estrear, tem muito jogador que chegou agora, são 20 saídas e 14 contratações, muita gente para assimilar a ideia de jogo do Pessolano, mas esse sinalzinho de alerta dos enfrentamentos do Cruzeiro com equipes de Série A, é claro que agora foi só um, com esse novo elenco do Cruzeiro, a gente tem que pesar isso também. Os outros 5 foi com o time de Série B. Agora foi com o time de Série A numa terceira rodada de campeonato estadual. Então tem que ir com calma, não pode meter o pé no acelerador e achar que tá tudo errado. Mas perdeu. Mande seu recado pra cá, eu vou registrar aqui a turma que participa no chat do YouTube da Itatiaia, como, por exemplo, o Ed Carlos, que tá dizendo assim, o América ficou com medo. Se tivesse jogado pra cima, tinha feito mais gols. O Hudson Silva, lá de Bambuí, o Altivo Souza, obrigado pela participação. Tá dizendo aqui que o Cruzeirense tá com medo, parece que tá com medo de vaiar ou de cobrar do Ronaldo. Acho que não é medo de vaiar nem de cobrar, não. É compreensão que o que o Ronaldo tá fazendo é muito melhor do que os que antecederam o Ronaldo do comando do Cruzeiro. O Cruzeirense está absolutamente dentro da realidade. Ele sabe da realidade e que é uma gestão que joga transparente também. E eu não acho que o Cruzeiro começou melhor que o América por medo do América, não, tá, João? É muito da parte tática do jogo. O Wagner Mancini tem um América ofensivo que marca com 3 atacantes a saída do adversário e ele teve que mexer nisso. Ele pegou os 2 atacantes, trouxe para uma segunda linha com 4 jogadores, que o Cruzeiro estava ganhando no meio de campo. Agora o Edmilson Frais está dizendo que o Cruzeiro sofre com um problema desde o ano passado. A defesa, ela sempre falha. Você concorda com ele? Não. A defesa do Cruzeiro foi muito bem no ano passado na Série B, foi um dos destaques. Mas ontem falhou. Ontem falhou, falha individual, né? Para mim foram 2 falhas individuais, a do Lucas Oliveira no gol e no segundo gol do América o Rafael Cabral falhou. Muita gente está dizendo que o Rafael Cabral falhou inclusive no primeiro gol. Eu acho que o primeiro gol era uma bola defensável. Sim. Não era uma bola fácil, mas era uma bola defensável. Defensável sim, mas aí eu não encaro como falha. O Cabral já fez defesas mais difíceis do que ele já pegou a bola dessa. Já pegou algumas vezes um chute como aquele do Henrique Almeida, mas eu acho que não dá para colocar na conta dele esse gol, não. A falha foi do Lucas Oliveira. As falhas estão acontecendo mais no sistema defensivo do Cruzeiro porque ele está mudado, João. Ontem, por exemplo, nós tivemos 2 estreias no sistema defensivo. Uma linha de 4 de defesa, tinha 2 jogadores começando e o Cipriano, que não é um titular absoluto. Então era 3 jogadores que não são titulares, apenas o Lucas Oliveira. Em outros jogos, o Pessolano também mexeu nesse sistema. Ele está tentando achar o sistema defensivo ideal, enquanto não acha, as falhas vão aparecer sim, acho normal.